Números 9, a partir do versículo 18. Os israelitas partiram e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam sua responsabilidade para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiram. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam de dia ou de noite, dia e de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Amém? Quem conhece a história do povo de Israel no deserto? Posso ouvir umas mãos levantadas aí? Glória a Deus. É tão interessante que você talvez está se questionando, pastor, você vai falar sobre o Espírito Santo e você quer usar um texto do Antigo Testamento na época que o Espírito Santo de Deus ainda não tinha descido e tinha tomado a forma de Deus na terra. Mas porque eu entendo que o Antigo Testamento, ele é a sombra daquilo que viria, amém? Então todas as vezes que você lê o Antigo Testamento ele deve ser lido, não é porque ele é um Antigo Testamento que ele foi passado, muito pelo contrário, existem muitos princípios que eles passaram para a Nova Aliança e Jesus, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então aquele que é crente não lê apenas o Novo Testamento, mas lê também o Antigo Testamento. E quando nós pegamos algumas pérolas do Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele já estava se manifestando de uma maneira extraordinária. Deus já estava se manifestando no Antigo Testamento e mostrando aquilo que haveria de vir. E a Bíblia diz então que havia um povo que foi escravizado, o povo que veio da descendência de Jacó, da descendência de Israel, e o faraó então oprimiu aquele povo. Aquele povo ele era escravizado, aquele povo comia cebola. Imagina o bafo de quem come cebola, gente. A paz do Senhor. O irmão cai, você acha que ele caiu na unção, mas foi o bafo que matou ele. Mas a Bíblia continua dizendo e diz que então Deus ele levantou um libertador, o qual o nome era Moisés, e o Moisés então foi até o faraó e disse: liberte o meu povo. E nós sabemos, então houve pragas, então o faraó conseguiu libertar o povo, e assim o povo começou a caminhar para uma promessa qual Deus tinha para esse povo, que era uma terra que manava leite e mel. Então aquele povo se encontra em um mar, o qual foi aberto, e eles continuam, mas no meio do caminho, eles começam a lembrar das cebolas do Egito. O grande problema é que nós somos seres adaptáveis, e nós sentimos às vezes falta até daquilo que nós não deveríamos sentir falta. Talvez você está aqui pensando e lembrando de alguns pecados que você não deve praticar mais, que você sabe que é algo que vai destruir a sua vida, mas no seu coração e na sua mente, talvez na sua carne pecaminosa, você ainda sente falta e o desejo pelas cebolas do Egito. E quando a gente começa a lembrar dessa passagem, a gente começa a entender que o coração do ser humano, a nossa carne, a nossa alma, ela se inclina para as coisas do Egito. A pergunta é: Mateus, como que esse texto ele simboliza algo do Novo Testamento? A primeira coisa que eu quero falar para você é: Jesus é o caminho. Diga: Jesus é o caminho.
Não existe outro caminho, não existem atalhos. Jesus é o caminho. Você pode estar procurando em outros lugares, você pode estar procurando outros caminhos, mas Jesus é o único caminho que vai te levar ao Pai. Posso ouvir um amém? Então nós temos aqui já um simbolismo que é sobre Jesus. Diga: Jesus é o caminho que me leva até a promessa. Diga de novo: Jesus é o caminho que me leva até a promessa. Se você está querendo um destino, se você está querendo entender o destino que Deus tem para você, se você está querendo receber a promessa que Deus tem para você, só existe um caminho: Jesus Cristo. Pastor, mas eu trabalho muito. Jesus Cristo. Pastor, mas eu sou muito santo. Jesus Cristo. Pastor, mas eu tenho um ministério de soltar fogo pela boca. Eu tenho um ministério do Lerecantras, Jarecantras. Jesus Cristo. Todas as vezes que você tenta encontrar um outro caminho para levar você ao seu destino, a qual Deus escolheu para você, você vai se dar mal. E aí a Bíblia continua dizendo que o destino daquele povo era Canaã. Diga: Canaã. Mais forte: Canaã. Uma terra que manava leite e mel. Eu não conheço algo mais doce que o mel. Naquela época provavelmente não existia. Mas quando Deus deu uma promessa para aquele povo, Deus estava dizendo: você que vivia no Egito e você que comia cebolas amargas, eu tenho para você algo muito melhor. Posso ouvir um amém? Amém. Você não entendeu, eu vou repetir. Dá uma cutucada no teu irmão aí. Fala assim: velho, esse movimento é... Um povo que foi escravizado no Egito, um povo que era oprimido por Faraó, que comia cebolas, Deus o libertou para dar algo muito melhor. Deus arrancou aquele povo de algo que era ácido, amargo, e deu uma promessa para aquele povo de algo que ia sustentar, algo doce. Deixa eu te falar algo. Se a sua vida está amarga, se a sua vida está ácida, é porque você ainda é escravo de Faraó. Diga misericórdia. Porque a partir do momento que você entrar no caminho, o seu destino será a promessa. Você não entendeu? Talvez a sua vida está amarga. Talvez a sua vida está áspera. E você continua vivendo escravo do Egito. Mas Deus vai te libertar. Ele vai te colocar no caminho. E a promessa dele é muito melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. Posso ouvir um amém? Agora a pergunta é: Jesus é o, diga, caminho. Diga: Deus, o Pai, é a terra prometida. Mas pastor, Mateus, por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus fez a sua última oração e se despediu dos seus discípulos, ele não disse: eu vou voltar para o céu. Ele disse: eu vou voltar para o Pai. Porque na verdade toda a essência da promessa, tudo aquilo que nós precisamos está no Pai. Cutuca o seu irmão aí. Diga assim: cara, você que está atrás de bênção aí, ó, de milagre, fala assim, ó: é o Pai. Tudo que você precisa, todas as promessas, todo o seu destino está no Pai. Eu estou falando de uma promessa de um Deus que te ama. Estou falando de um Deus que te libertou. Estou falando de um Deus que te arrancou da escravidão do Egito. Estou falando de um Deus que arrancou você das panelas de cebola e colocou você numa terra que mana leite e mel. Diga: Jesus é o caminho. Diga: Deus é a promessa. Só que a Bíblia
continua dizendo e fala sobre um terceiro elemento. Diga nuvem. Todas as vezes que a nuvem se movia, o povo se movia. Todas as vezes que a nuvem parava, o povo parava. Não importa quanto tempo a nuvem estava lá, se era de dia, se era de noite, se eram alguns dias, se eram alguns meses, o povo só se movimentava quando a nuvem se movimentava. E a nuvem aqui, simbolicamente falando, tem um simbolismo do Espírito Santo de Deus. Porque você não... Deixa eu falar algo para você. Quando aquele povo saiu do Egito, eles não sabiam para onde eles estavam indo. Eles precisavam de uma direção. Eles precisavam de alguém que mostrasse para eles para onde eles deveriam ir. Deixa eu te falar. No meio do deserto, você não vai saber para onde você vai. No meio dessa vida e dessa caminhada, talvez você tenha tomado atalhos e outros caminhos que você não sabe para onde vai. Por isso que o crente inteligente, ele não se move enquanto o Espírito Santo de Deus não mandar ele se mover. Aquele que entende que Deus tem um destino melhor para ele, ele não vai se movimentar se o Espírito Santo de Deus não mandar ele se movimentar. Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. E talvez você está vivendo em um tempo que você não sabe nem para onde você vai. Deixa eu te dizer algo. Olhe para a nuvem, porque a nuvem vai te dar a direção para você chegar à promessa. Diga: o Espírito Santo é nosso guia. O povo só se movia quando a nuvem se movia. Agora é tão interessante que a nuvem, ela não tinha um padrão. A nuvem se movia, às vezes ficava um entardecer. A nuvem às vezes ficava 2 meses. A nuvem às vezes ficava alguns dias. Não existia um padrão. Diga: não existia um padrão. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo de Deus, ele não segue padrões humanos. Ele não está aqui para se encaixar nos nossos padrões. Nós temos que entender que nós precisamos se encaixar no padrão dele. Nós estamos querendo dizer: Espírito Santo, eu só faço se for desse jeito. Espírito Santo, eu só vou se for dessa maneira. Espírito Santo, eu só vou fazer se o Senhor me der isso. Enquanto isso, o Espírito Santo de Deus muitas vezes está parado e nós estamos indo. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus já foi e nós continuamos parados. E nós não sabemos por que as coisas estão dando errado na nossa vida. Você sabe por que está dando errado? Porque você não lembrou que quem conhece o caminho é a nuvem, não é você. Você não lembrou que no meio do deserto não existe bússola. A bússola é o Espírito Santo de Deus. Você acha que você talvez conheça a vida, mas só o Espírito Santo de Deus tem o tempo em suas mãos. Você quer saber a maior fórmula do sucesso? Quem quer saber aqui? Você quer saber, pastor André? Obrigado. Obrigado, pastor Henry. Daniel, obrigado, Daniel. Você, tamo junto. Celtics. Quem mais quer saber a maior fórmula do sucesso aqui? Diga amém. Vou dizer algo simples. Ó, segredo, tá? Só se mova quando o Espírito Santo de Deus mandar. Você quer saber outra fórmula? Se o Espírito Santo de Deus falou para você não fazer, não faça. O problema é que nós nos esquecemos que o Espírito Santo de Deus, ele não é apenas o nosso guia, mas ele é aquele que nos mantém vivos no caminho para a promessa. Porque aquela nuvem não era somente um guia.
Aquela nuvem era uma proteção para o povo diante daquele lugar árido. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma opção. Escute o que eu vou falar. O Espírito Santo de Deus, somente no Espírito Santo de Deus nós vamos sobreviver. Não, você não entendeu. Pastor, eu estou pensando. Pastor, eu estou pensando se eu vou ouvir a voz de Deus. Eu estou pensando se eu vou... Não, cara, você não está entendendo. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma opção. O Espírito Santo de Deus é a direção que nos mantém vivos no caminho. Aquele que não quer morrer no deserto precisa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? No deserto não tem nada. O deserto tem areia. O deserto não tem planta. Muitas vezes o deserto não tem nada. Diante de um lugar árido e seco, talvez é o lugar que você está vivendo na sua vida hoje. Um lugar que você não sabe para onde você vai. Um lugar que você diz assim: Deus, eu estou vivendo uma terra seca. Eu não sei o que eu vou fazer do meu futuro. Eu não sei o que eu vou fazer lá na frente. Eu não sei qual é o meu destino. E Deus está falando para você hoje: siga a nuvem. Você não entendeu? Pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Pastor, a terra está seca. Pastor, eu estou num deserto. Eu vim hoje como profeta para dizer para você: siga a nuvem. Posso ouvir um amém? Cara, a nuvem não é uma opção. A nuvem é um instinto de sobrevivência no deserto. Ai, pastor, mas eu amo Jesus. Se você ama Jesus, você vai ser conduzido pela nuvem, porque é a nuvem que te mantém vivo no caminho para você atingir a promessa. O Espírito Santo de Deus é o nosso refrigério. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo de Deus é no momento de desespero, no momento que você está vivendo aquele calor insuportável, aquela dor que você não sabe como você vai curar. Ele vem com uma sombra no deserto para devolver a esperança ao seu coração. Cara, o Espírito Santo, ele não pode ser mais uma pessoa da sua lista. O Espírito Santo, ele não pode ser mais um amigo do seu Instagram. O Espírito Santo de Deus, ele precisa tomar o primeiro lugar na sua vida. Posso ouvir um amém? Durante o dia, aquele povo era conduzido pela nuvem. A nuvem então trazia o refrigério e dava direção para aquele povo. Mas a Bíblia continua dizendo, e diz que a nuvem se movia durante o dia e durante a noite. Diga, durante a noite. Meus irmãos, eu não sei se você já foi num deserto à noite, mas para pensar o desespero que deve ser, cara. Você já não sabe aonde você está. De noite é pior ainda. Porque a noite no deserto, ela é muito mais densa do que uma noite que a gente vive hoje, nos dias de hoje. Porque não existe, naquela época, óbvio, não existia luz elétrica, não existiam postes elétricos. Então, e também não tinha mar, porque o mar normalmente ele é um pouco mais claro por causa da nuvem. Por causa da lua. Aquele povo estava vivendo
em um meio de densas trevas, quando eles caminhavam na noite. E para piorar, era durante a noite. O deserto durante o dia ele é quente, muito quente, mas o deserto durante a noite ele é muito frio. Então aquele povo vivia com medo de não saber onde está, no escuro e no frio. Aí vamos piorar um pouco. Aquele povo estava no deserto à noite, eles viviam no frio, não sabiam onde estava, e à noite é quando os animais, cobras, serpentes e escorpiões saíam das suas tocas. Então eles estavam vivendo 3 problemas: as trevas muito densas, o frio, serpentes e escorpiões. Como está a sua vida hoje? Talvez você não consiga entender o porquê que você está vivendo em densas trevas. Talvez você não consiga entender o porquê que você não consegue ver nenhum passo à sua frente. Talvez você está vivendo numa frieza, onde você não consegue mais sentir o toque do Espírito Santo. Talvez Satanás, o nosso inimigo, já envenenou a sua mente com as suas cobras e os seus escorpiões. E você está com a mente confusa, não sabe mais quem é Deus. Está com a mente confusa, não sabe mais aonde está o Senhor, aonde está a esperança, aonde está a solução. Mas preste atenção. Diga trevas, diga frieza, diga animais peçonhentos. A Bíblia diz que existia uma coluna de fogo no meio do deserto à noite. Você sabe o que isso significa? Preste atenção. As trevas, elas podem até estar ao seu lado, mas se você estiver do lado da coluna de fogo, não haverá trevas. Você não entendeu? Eu estou dizendo que talvez ao teu redor exista trevas, mas se você estiver aonde a coluna de fogo está, no teu arraial, no teu acampamento, não haverá trevas. Talvez é por isso que você vê os seus amigos cheios de problemas, mas você está bem, você está firme. Sabe por quê? Porque a coluna de fogo está do seu lado. Talvez você vê pessoas que estão com pensamentos envenenados, porque foram contaminados pelo inimigo. Mas sabe o que acontece? Se você está com o Espírito Santo de Deus, a coluna de fogo destrói todos os animais venenosos que tentam atingir você. Posso ouvir um amém? Talvez você não entenda porque A, B ou C desviou e vive numa frieza espiritual. E talvez você seja essa pessoa aqui hoje. Mas eu quero dizer que aqueles que estão do lado da coluna de fogo, eles não vão se esfriar espiritualmente. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos aquece, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá direção, é aquele que elimina todo animal que vem tentar nos envenenar, é aquele que arranca a frieza, é aquele que nos dá destino. Arraial, não existe trevas, porque a coluna de fogo está no meio do arraial. Você não está entendendo? Cara, a depressão, as frustrações, aquilo que tenta roubar você de Deus, ela não vai estar onde a coluna de fogo está. Porque no meio do arraial há fogo. No meio do arraial há fogo. No meio do arraial há fogo. O que eu preciso fazer? Já estou encerrando. A primeira coisa, diga a primeira coisa, é precisamos ter fé. Diga fé.
Aquele povo não sabia para onde eles estavam indo, mas eles creram, digam creram. Você quer viver o destino, você quer viver o destino que Deus tem para você? Posso ouvir um amém? Não. Você quer viver o destino que Deus tem para você? Você está vendo esse destino? Esse destino talvez já se concretizou ou não? Talvez não, talvez sim. Mas se ele não concretizou, você está vendo algo que ainda não é real. O que nós precisamos ter? Fé. Aquele povo não sabia para onde eles estavam indo. Aquele povo não conhecia a terra prometida. Mas eles acreditaram que a nuvem iria levar eles para o destino final. Talvez você não está vendo aquilo que Deus tem para você. Talvez não se concretizou. A única coisa que você vê é uma nuvem. A única coisa que você vê é uma coluna de fogo. Mas a nuvem e a coluna de fogo estão preparando você para o destino final, que é a promessa a qual Deus tem para você. O problema é que quando nós saímos debaixo da nuvem e da coluna de fogo, durante o dia, nós morremos desidratados. E durante a noite, nós morremos de frio, por animais, muitas vezes que nos envenenam, e porque nós não sabemos para onde nós estamos indo. O Espírito Santo de Deus hoje, Ele quer te dar Ele já tem preparado, eu vou repetir. O Espírito Santo, Ele já tem um destino preparado para você. Deus não tirou o povo do Egito sem um destino para dar para ele. Deus não tirou você do mundo no lugar de cebolas amargas, sem preparar para você um destino, uma casa nova, onde você tem mel e leite. A pergunta é: você está disposto a morrer no deserto tentando voltar para as cebolas? Ou você está disposto a ser conduzido pela nuvem e a coluna de fogo para alcançar a promessa?